Paz de Cristo, amados, daqui é o vosso bem-amado Pastor Francisco Seca. Através da emissão A Verdade, viemos até os amados para podermos aportar a mensagem do Senhor. Nós acreditamos que muita bênção o Senhor nos está a aportar, o Senhor nos está a manifestar através destas mensagens, através destes vídeos de pregação. Acreditamos ainda porque alguns amados que já, portanto, chegaram ao ponto de ter contato com esses vídeos, chegaram ao ponto de realmente testemunhar as verdades de Deus através destas gravações. E nós louvamos a Deus pelo facto desses vídeos chegarem a outras províncias. Louvamos a Deus pela vida do irmão Hamilton, servo Hamilton, da comunidade pentecostal, concretamente na igreja Carro de Fogo no Bengo, que é um dos amados que também é grande amante amoroso da palavra de Deus e que, portanto, também tem já tido contato com esses vídeos e os levou então até ao Bengo. Nós abençoamos a sua vida, abençoamos a sua família, abençoamos os seus afazeres e seus filhos. Abençoamos também a igreja Carro de Fogo no Bengo e que Deus seja sempre ao vosso favor. Abençoamos o servo de Deus, pastor Daniel Lucutama, humilde servo de Deus, que tem trabalhado tanto em prol do avivamento na província do Bengo. Então o Senhor seja louvado por isso. Nós estamos aqui hoje para darmos, portanto, continuidade naquilo que nós não falamos na vez passada, quando fomos falar sobre o livro, sobre os mistérios no livro profético de Jonas. Estaremos fazendo então uma segunda, estamos fazendo, portanto, uma segunda gravação para terminarmos com a revelação dos mistérios no livro profético de Jonas, segundo a graça que o Senhor nos tem acordado. Estamos a dizer sempre que acreditamos que Deus pode realmente revelar outras coisas ainda, através de servos de Deus que podem vir e nos mostrar coisas ainda que nós não podemos então falar dentro do livro de Jonas. Deus pode conceder a outros servos de Deus uma visão mais clínica ainda, e eles podem conseguir realmente decifrar e obter outros mistérios ainda que se encontram ainda mais e mais ocultos dentro do livro de Jonas para os amados. Por isso é que sempre que nós apregoamos a palavra de Deus, simplesmente colocamos um ponto e vírgula. Nós não colocamos ponto, colocamos simplesmente um ponto e vírgula, querendo dali demonstrar que Deus realmente pode se usar de outros servos de Deus e poderem aportar aquilo que nós não aportamos, os amados. E que Deus abençoe todos os servos de Deus que têm de forma incansável trabalhando para o avivamento da nossa nação. Todos os servos de Deus que podem vir à memória: pastor Sadraque, pastor Júlio João, o irmão Feliz Paulo, o irmão André Cudibanza, todos os outros amados, pastor Félix, o irmão Rodão Félix, todos os amados que têm trabalhado, o pastor Henrique, todos os amados que nós, portanto, temos tido contato, o irmão Nimi, da igreja Meve na Sucanor. Nós abençoamos o amado, abençoamos o evangelista Orlando, abençoamos o amado Ageu do ministério ministério que funciona
na boa esperança. Penso que o reserva do Eterno. Deus abençoe-vos a todos. Queridos e amados, continueis a trabalhar no amor, na humildade e que Deus continue sempre vos usando e que nós desta feita possamos então proliferar o Evangelho de nosso Senhor nesta nação. Que Deus vos abençoe. Eu estarei lendo no livro de Jonas capítulo 4 a partir do versículo 5, que diz assim: Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfado a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Desculpa. Queridos e amados, lemos a palavra do Senhor e dissemos que nós estamos fazendo uma abordagem do livro de Jonas no prisma da revelação e no prisma da profecia. Nós sabemos que no prisma doutrinário, no prisma de ensinamento, muito nós já ouvimos falar sobre o profeta Jonas, e devemos ainda saber que o livro de profeta Jonas 4, verdadeiramente podemos também falar na doutrina o facto de realmente Jonas ter se alegrado com o nascimento, o crescer da boboreira, e ele foi ali e se alegrou, e portanto Deus depois então atirou. Dali nós na doutrina, queridos e amados irmãos, ensinamos e dissemos aos amados que é necessário que nós saibamos nos apegar a Deus, e não, queridos e amados irmãos, nos apegarmos nas coisas passageiras, nas coisas que passam, nas coisas que são materiais e que verdadeiramente podem nascer, crescer e morrer, mas devemos verdadeiramente depender totalmente de Deus. Esta é uma lição, queridos e amados, doutrinária que nós podemos retirar a partir do livro de Jonas no seu capítulo 4. Portanto, amado, entenda que, embora essa abordagem na doutrina, nós queremos aportar aos amados uma abordagem da mesma passagem na revelação e na profecia. Entenda, queridos e amados, que a Bíblia vai nos dizer de forma clara que Jonas, ele foi e assentou-se no lado oriente da cidade, e ele ali fez uma cabana e assentou-se debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Entenda que Jonas capítulo 4, a partir do versículo 5, aqui Jonas já não vai representar o Senhor, aqui Jonas agora vai representar um povo. Aqui Jonas agora vai representar um povo que, em primeira instância, queridos e amados, ele esteve, aleluia, na cabana, quer dizer que ele esteve na cabana, esteve na tenda, e depois, portanto, Deus vai fazer sair a árvore que é a boboreira. Entenda que quando nós falamos de cabana, falamos de tenda, e tenda diretamente nos leva a entendermos ideia de peregrinação, nos leva a entendermos ideias de marcha, nos leva a entendermos ideias de viagem, e dali nós tiramos
a noção de que quando Jonas ele vai e fica no lado oriente da cidade de Nínive, e ele vai entrar dentro de uma cabana, e cabana ou tenda nos fala de viagem, nos fala de marcha, nos fala de peregrinação. Jonas vai realmente identificar o povo de Israel. Quer dizer que Jonas, identificando o povo de Israel, que em primeira instância esteve, portanto, dentro da cabana, que fala da peregrinação do povo de Israel, mas que depois Deus vai fazer nascer uma boboreira, e esta boboreira, portanto, queridos e amados, Jonas vai se alegrar de sobremaneira, e ele vai ir fazer então agora a sua morada sobre a boboreira. Ele vai se alegrar de sobremodo, e Deus, portanto, vai enviar na manhã, queridos e amados, na manhã seguinte, Deus vai enviar então um bicho. Ao subir da alva, Deus vai enviar um bicho que vai vir e vai destruir a boboreira, e dali vai começar então o grande pesadelo de Jonas. Vai começar então o grande sofrimento de Jonas. Queridos e amados, em primeira instância nós estamos verdadeiramente a procurar falar disso de forma vaidosa, de forma vagarosa mesmo, para fazer os amados compreender de forma concreta sobre Jonas capítulo 4, de que Jonas capítulo 4, Jonas agora ali é identificado como o povo, é interpretado como o povo de Israel, que em primeira instância esteve debaixo da cabana, esteve nas tendas, e a tenda fala de peregrinação, a cabana fala de viagem, e sabemos que o povo de Israel era um povo viajeiro, uma vez que eles haviam tomado isso a partir dos seus ascendentes, mesmo a partir já de Abraão. E a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus capítulo 11, quando Paulo vai começar a falar acerca dos heróis da fé na galeria da fé, ele vai falar que Abraão e muitos outros verdadeiramente eles eram peregrinos, eles viveram em tendas, porque eles esperavam a cidade que o Senhor realmente lhes havia aguardado, uma cidade cujo Deus ele mesmo é o arquiteto. Dali, queridos e amados irmãos, compreendemos que quando se fala de tenda, se fala de marcha, verdadeiramente fala-se de Abraão, fala-se diretamente do povo de Israel, porque sabemos que Deus havia concedido uma promessa a Abraão, mas a promessa que Deus dá se cumpre na terceira pessoa. Quando Deus vai dizer a Abraão que multiplicaria a sua semente, Abraão teve apenas um filho, que era, portanto, Isaac. Eu estou a falar o filho da promessa, porque sabemos que Abraão teve 6 filhos. Um filho teve com Agar, outro filho teve com Sara, e 6 filhos teve, portanto, com Quetura. Mas o filho da promessa era, portanto, Isaac. Por isso é dali que eu digo que Abraão teve apenas um filho, mas a partir de Isaac, Deus vai vir dizer também a mesma promessa, que ele multiplicaria a semente de Isaac. Isaac vai, portanto, ter 2 filhos, que são Esaú e Jacó. Queridos e amados, compreenda que Esaú e Jacó fala também de 2 dispensações, ou de 2 mistérios que o nosso Senhor Jesus Cristo teria que vir portar. Você vai ver que Esaú, quando ele vai nascer vestido, ele vai nascer com todo o seu corpo coberto, queridos e amados irmãos, de pelos. E a Bíblia vai dizer de forma clara, penso que Gênesis 24, vai dizer que quando ele nasce todo ele coberto de pelo. E em outras linguagens vai dizer que ele nasceu com um manto. Mas Jacó, que nasce, portanto, depois agarrando no calcanhar de Esaú, ele nasce nu, porque ele não tinha pelo algum, ele era realmente nu. Entenda que em primeira instância ele estava vestido, era Esaú vestido, e depois vemos então Jacó nu. Verdadeiramente guarda mistérios na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que a Bíblia toda fala de Jesus. Queridos e amados irmãos, entenda que Isaac vai ter 2 filhos, e nesses 2 filhos vamos então, portanto, ter Jacó, que vai, portanto, manifestar a multiplicação que Deus havia prometido a Abraão, que multiplicaria a sua semente, porque é Jacó que vai, portanto, ter 12 filhos que fazem a nação de Israel. Querido e amado irmão, compreenda que Deus promete na primeira pessoa, mas ele cumpre na
terceira pessoa, e nós sabemos que Deus começou a sua obra a partir do Pai, mas Ele cumpriu no Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são verdadeiramente as três dispensações que Deus se usa para fazer um serviço, para cumprir, queridos e amados irmãos, a sua promessa. Então, dali nós dissemos que Deus começa a partir do primeiro, mas Ele vem concretizar no terceiro, e nós estamos falando que a questão de peregrinação do povo de Israel se explica, queridos e amados irmãos, do facto de Jonas estar, portanto, dentro de uma cabana. Mas nós vamos agora começar a procurar, explicar o facto de Jonas agora sair da cabana e ir, queridos e amados irmãos, assentar-se sobre uma boboreira que Deus havia manifesto, e que essa boboreira havia manifesto a vaidade, queridos e amados irmãos, do povo de Jonas nesse caso. E nós estamos dizendo que esta boboreira nesse caso manifestou a alegria ou a vaidade do povo de Israel. Mas Deus depois, no subir da alva, fez vir um bicho que, portanto, picou, mordeu, destruiu, queridos e amados irmãos, a boboreira. Entenda, queridos e amados, que quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto, enquanto eles estavam dentro da cabana, Deus depois vai, portanto, queridos e amados irmãos, aleluia, vai manifestar o tabernáculo. Ele vai manifestar o tabernáculo, e o povo de Israel alegrou-se de sobremaneira, uma vez que Deus havia manifesto o tabernáculo. E podemos ainda dar um salto até mesmo o tempo de Davi, concretamente no historial do rei Salomão. Nós vemos de forma concreta quando Deus manifesta a árvore de aboboreira de forma plena, e o povo de Israel alegrou-se extremamente com a presença do templo, porque era o templo que fazia a sua alegria, que fazia a sua vaidade. Você vai entender que quando Deus vai punir o povo de Israel, Deus vai dizer que eu vou trazer um povo, e Deus vai comparar esse povo com uma lâmina. Deus vai dizer que eu vou cortar o vosso cabelo, porque Deus, portanto, trata Israel como uma mulher, e Deus estava a dizer que Ele poderia cortar o cabelo de Israel. E dali nós falamos que o cabelo verdadeiramente é o que faz a glória, o que faz a vaidade, o que faz a beleza da mulher. E quando Deus vai dizer que vou cortar o vosso cabelo, Deus estava realmente dizendo que Ele viria para quebrar, para destruir aquilo que fazia a vaidade do povo de Israel. E essa lâmina que Deus foi buscar e trouxe para cortar o cabelo de Israel é Babilônia, o seu rei Nabucodonosor, que Deus veio, portanto, e trouxe e veio cortar, porque Nabucodonosor que veio e destruiu o templo de Salomão, e desta forma havia então destruído, queridos e amados irmãos, a glória, havia retirado a vaidade do povo de Israel, porque era o templo que fazia a sua vaidade. Mas Deus trouxe o povo da Babilônia, trouxe então Nabucodonosor, destruiu o templo, e desta feita eles entraram, queridos e amados irmãos, num momento de devastação, num momento de desolação. E quando nós vemos a mulher careca, queridos e amados irmãos, verdadeiramente fala da tristeza, fala da vergonha, fala do desprovimento da beleza. Dali, queridos e amados irmãos, ainda podemos saltar um pouco para irmos demonstrar isso em Eliseu, porque não foi em vão que Eliseu tinha que, queridos e amados irmãos, cortar o seu cabelo e a sua barba e verdadeiramente estar careca, porque era isso que Deus estava demonstrando, a situação em que o povo de Israel se encontrava. Não é em vão que quando aquelas 42 crianças vão começar a brincar e a gozar, fazer uma gozação em Eliseu, dizer sobe careca, verdadeiramente eles estavam fazendo uma gozação ou rindo-se da falta de beleza ou da desolação que Deus havia manifesto no meio do povo de Israel. E Deus vai, portanto, fazer sair 2 ursas e vão matar aquelas 42 crianças de forma arbitrária. Entenda que a careca de Eliseu verdadeiramente fala acerca da desolação do povo de Israel, porque todo sinal que o profeta demonstra verdadeiramente fala alguma coisa ligado
ligado ao povo, e nós vamos ver Isaías que vai profetizar durante 3 anos verdadeiramente era um sinal. Nós vamos ver João Batista, que ele cresceu em sua casa e ele era descendente de sacerdote e ele comia carne todos os dias porque havia sempre uma provisão de carne, o que era traga no templo, e o seu pai Zacarias tinha sempre uma parte no templo, e João Batista, portanto, ele estava acostumado a comer carne, mas quando ele vai sair de casa na idade de 30 anos e vai ir no deserto, ele vai, portanto, passar a comer gafanhoto e mel silvestre. Então só esse sinal verdadeiramente guarda, queridos e amados irmãos, um mistério, porque o profeta, verdadeiramente todo o sinal, toda a movimentação de um profeta realmente guarda, queridos e amados irmãos, um mistério. E quando nós vamos ver João Batista que está a comer gafanhoto, comendo gafanhoto, nós sabemos que o gafanhoto prejudica as árvores, porque o gafanhoto come da erva do campo, quer dizer que o gafanhoto come da erva do campo, come das árvores. Uma vez que João Batista vai começar a comer gafanhoto, quer dizer que ele está a eliminar aqueles possíveis, queridos e amados irmãos, inimigos das árvores. Quer dizer que ele está a ajudar as árvores a crescer, que ainda não é. E a Bíblia vai dizer que João Batista também ele era alguém, queridos e amados irmãos, que vestia, queridos, pele de camelo. Quer dizer que João Batista ele era Isaú. Mas, queridos e amados irmãos, ainda não é o nosso foco. Mas entenda, queridos e amados, que o facto de João Batista comer gafanhoto realmente guarda um mistério. E entenda, queridos e amados, que quando Eliseu vai portar a careca, Deus, portanto, vai falar da desolação do povo de Israel. Entenda, amado, que nós estamos a ver de forma clara Jonas na cabana, depois ele vai estar sobre a árvore aboboreira, e estamos a identificar essa árvore aboboreira como o templo de Deus, que Deus havia manifesto no meio do povo de Israel, que havia, portanto, feito a vaidade no meio de Israel. Mas a Bíblia vai nos dizer que ao subir da alva, Deus vai enviar um bicho, e esse bicho vai vir picar a árvore aboboreira, vai vir, portanto, destruir a árvore. Entenda que esse bicho que sobe, ao subir da alva, esse bicho que vem, ele vem para destruir o templo, uma vez que estamos a identificar a árvore aboboreira como o templo. E entenda que o templo de Salomão, quando havia, portanto, sido destruído por Nabucodonosor, ele vai, portanto, ser reerguido, reedificado por Esdras e Neemias, quando, portanto, vai existir a volta do remanescente de Judá no tempo do rei Xerxes. Isso já é no reinado do Medo-Persa. E, queridos e amados irmãos, compreenda que quando eles vão voltar, eles vão, portanto, reedificar o templo. E no tempo de Herodes, vamos ter então o templo reedificado ainda. E Herodes vai fazer o templo, vai fazer o templo e vai ampliá-lo 2 vezes mais. Vai fazer o templo, vai duplicar o templo na sua primeira medida. E, queridos e amados, compreendemos que quando Jesus Cristo vem, Ele mesmo vai dizer que, e nós vamos devagar agora, porque estamos realmente interpretando Jonas capítulo 4, porque Jonas capítulo 4 verdadeiramente fala de alguma coisa diretamente ligada ao povo de Israel e o nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente nós estamos, queridos e amados irmãos, dizendo que esse bicho que vem ao subir da alva, esse bicho que vem por detrás da aurora, verdadeiramente fala de alguém. E nós vamos demonstrar diante da palavra de Deus quem é o bicho. O livro de Salmos, capítulo 22. Salmos 22. Vou começar a partir do versículo 1.
Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou bicho e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça dizendo: confiou no Senhor que o livre, livre pois nele tem prazer. Queridos e amados, eu quero que você realmente compreenda que quando o salmista Davi está entoando esse salmo, é um salmo que está diretamente ligado ao nosso Senhor Jesus Cristo. E para os bons leitores dos 4 livros biográficos do Senhor Jesus Cristo, os 4 evangelhos, isso eu quero dizer, a partir do evangelho de Mateus até ao evangelho, queridos e amados, de João, vamos entender de forma perfeita quando Jesus Cristo é colocado na cruz. As pessoas que passavam ali ao lado eram eles que maneavam dizendo que salvou os outros, agora confiou no Senhor que o livre pois nele tem prazer. Essas palavras estavam diretamente ligadas ao opróbrio, à vergonha que o nosso Senhor Jesus Cristo teria que passar na cruz. E nós sabemos que as palavras do versículo 1 de Salmos 22, Deus meu, por que me desamparaste? Foram as palavras que o nosso Senhor Jesus Cristo falou na cruz. E nós podemos ler. Vamos ler nos Evangelhos. Livro de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Vou começar a partir do versículo 42. Salvou os outros e assim mesmo não pôde salvar-se. Se é o rei de Israel, desce agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse sou filho de Deus, está vendo? E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores com que eles estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Ele, lama sabatani, isto é, Deus meu, porque me desamparaste. Dali, queridos e amados irmãos, estamos verdadeiramente demonstrar que o facto de Davi dizer Deus meu, por que me desamparaste, era algo que verdadeiramente estava sendo já profetizado acerca da morte do nosso Senhor na cruz. E ele vai dizer no livro de Salmos, capítulo 22, Salmos 22, versículo 6, ele vai dizer que eu sou bicho. Dali nós entendemos Jesus Cristo, ele mesmo, uma vez que veio na sua primeira vinda, ele vai dizer que eu sou bicho, opróbrio dos homens. Porque, queridos e amados irmãos, ele era a nossa vergonha, ele aceitou carregar em si a nossa vergonha, aceitou carregar em si o nosso opróbrio, aceitou carregar em si as nossas maldições, aceitou carregar em si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Portanto, ele era o opróbrio dos homens. E queridos e amados irmãos, entenda que ele tomou o nosso lugar e ele se tornou como o nosso representante. E uma vez que Adão foi o nosso representante, fez-nos, queridos e amados irmãos, perder. Então Jesus, sendo o nosso representante, também o último Adão, fez-nos então alcançar a vida, do jeito que nos dizem no livro de Romanos capítulo 5, quando Paulo vai falar acerca do primeiro e do último Adão. Entenda, querido e amados irmãos, que Jesus Cristo, ele é o bicho. Então, quando no livro de Jonas estão a nos dizer que o bicho que vem seguindo a alva, que vem para quebrar, para destruir
a árvore verdadeiramente fala do nosso Senhor Jesus Cristo. E entenda ainda que o bicho ele vem ao subir da alva. E nós dizemos sempre que a alva ou a aurora verdadeiramente fala de João Batista. Porque a aurora ou a alva é uma pequena iluminação que se manifesta antes, ou que vem, querido amados irmãos, para anunciar, que vem para dar testemunho da verdadeira luz que é o sol. Quer dizer que a alva é ele que precede a manifestação do sol. E nós vemos João Batista, livro de João capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer que não sou eu a luz, mas eu vim para dar testemunho da luz. A aurora ou a alva que vem para dar testemunho da verdadeira luz que é o sol, verdadeiramente nós vemos que era João Batista. E nós vemos claramente no livro de Jonas capítulo 4, a partir do versículo 6, que versículo 6, ou a partir do versículo 5, lendo, nós vamos ver que o sol está a vir, o bicho melhor, está a vir por detrás da alva. A Bíblia vai dizer, ao subir da alva, o bicho vem e morde, queridos e amados irmãos, a árvore. Nós estamos a falar que esse bicho é o nosso Senhor Jesus Cristo e a alva é João Batista, porque nós sabemos que é João Batista que precedeu o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. É ele que é Malaquias 3, que veio, portanto, para preparar o caminho antes mesmo da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que no livro de Jonas apresentaram de forma alegórica ou de forma parabólica, de forma enigmática, como o bicho. Entenda, querido e amados irmãos, que esse bicho fala verdadeiramente do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio. E Jesus Cristo, ele mesmo, quando vem, é ele que veio para destruir o templo. É Jesus amado que veio para destruir o templo. Entenda que o templo verdadeiramente fala também, fala do corpo, fala da carne. E Jesus Cristo vai dizer que destrói este templo e em 3 dias eu o vou, portanto, ok. Vou ler o livro de Marcos, capítulo 14. Vou ler a partir do versículo 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos, e aos escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos dizer, eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos de homens. Queridos e amados irmãos, isso realmente era algo que Jesus Cristo havia dito. E eu quero agora realmente ler a passagem em que Jesus Cristo disse claramente, porque ali está a dizer que as pessoas testemunharam sobre ele, mas essa situação que esse testemunho verdadeiramente é verdadeiro, porque Jesus Cristo havia dito, queridos e amados, Jesus Cristo havia dito mesmo que Jesus Cristo realmente havia dito. Aguentem só, sejam pacientes para nós procurarmos a passagem. Glórias a Deus.
Livro de João, capítulo 2, versículo 19. Vou começar a partir do versículo 14, que diz assim: E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Queridos e amados irmãos, disseram pois, vou continuar, versículo 20, disseram pois os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantares em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Queridos e amados irmãos, compreenda que verdadeiramente Jesus Cristo estava falando do templo, mas ele fazia referência ao seu corpo, e dali nós conseguimos compreender que quando se fala do templo, fala-se do corpo. E segunda, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 19, Paulo vai dizer que o templo fala do corpo. Ele vai dizer que não entristeçai, pois. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ele vai dizer: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Dali Paulo vai realmente fazer um paralelo do nosso corpo com o templo, da mesma forma que o nosso Senhor Jesus fez um paralelo do templo com o corpo. E dali nós concluímos que verdadeiramente falar do templo é falar do corpo. E o Senhor Jesus, quando ele veio, ele verdadeiramente veio para destruir o templo. Quer dizer que era necessário que o seu corpo fosse destruído, queridos e amados irmãos, manifestar alguma coisa. E uma vez que o seu corpo estava sendo destruído no templo, ali fala-nos diretamente da destruição do templo. Quando o seu corpo foi colocado na cruz e estava sendo destruído na cruz, verdadeiramente estavam a destruir o templo. E você vai entender perfeitamente, queridos e amados, que Jesus Cristo veio para destruir o templo. Ele veio para destruir o templo porque era o templo que fazia vaidade do povo de Israel. E no livro de João capítulo 4, versículo 24, vou começar a ler a partir do versículo 1. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der
nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais a adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Queridos e amados, ali Jesus Cristo vai se apresentar, vai dizer que eu o sou. Portanto, entenda, querido, que a mulher vai dizer que nossos pais adoraram no monte. Vós dizeis que é em Jerusalém. Quando a mulher vai fazer referência a Jerusalém, é porque o templo estava construído em Jerusalém. E os judeus não adoravam a Deus senão no templo. Não havia como os judeus adorarem a Deus na ausência do templo. E, queridos e amados, quando a mulher vai fazer referência de Jerusalém, é exatamente uma referência ao templo, uma vez que o templo estava construído em Jerusalém. Entenda, queridos e amados, Jesus Cristo vai dizer que agora já nem no monte, nem em Jerusalém, quer dizer que nem mais naquele templo que está em Jerusalém, mas em espírito e verdade. Ele vai dizer que nele, em Jesus Cristo, Jesus que fala, queridos e amados irmãos, da verdade, o corpo e o espírito, queridos e amados irmãos, ele vai dizer em espírito e em verdade, quero dizer em Jesus Cristo, porque Jesus fala do corpo, da palavra, e o Cristo fala do espírito. Queridos e amados, compreenda que ele vai dizer que é em espírito e em verdade. Quer dizer que dentro dele, porque ele é o templo onde nós devemos adorar. Jesus Cristo é dentro de Jesus. Por isso é que em Atos capítulo 4 versículo 12 Pedro vai dizer que não há um outro nome, não é num outro lugar. Mesmo, queridos e amados irmãos, Pedro vai dizer: para onde mais nós iremos que é em ti, em que existe a palavra da vida. Quer dizer que Jesus, dentro dele, é nele o templo onde verdadeiramente devemos adorar, e a nossa adoração ser ouvida por Deus, e Deus, portanto, nos exercer, Deus nos responder. E quando Jesus diz que é o templo está sendo colocado, queridos e amados, na cruz, verdadeiramente era para a destruição do seu corpo, era a destruição do templo. E, queridos e amados, compreenda, e uma vez que era a destruição do seu corpo, ele estava diretamente, queridos e amados irmãos, dizendo que era ele o bicho que viria para destruir a árvore, para destruir a boboreira. E nós vemos de forma clara que quando Jesus Cristo está a morrer na cruz, aleluia, de forma a demonstrar que a sua morte ou a sua vinda era verdadeiramente como o bicho que destrói a boboreira. Quando ele vai dizer tudo está consumado, o véu do templo se vai rasgar, e o rasgar do véu, queridos e amados irmãos, diretamente está a dizer que é a destruição total do templo. Praticamente é dizer que o templo é inútil, já não precisamos do templo, agora devemos adorar dentro dele. E dali nós, queridos e amados irmãos, explicamos que é Jesus que verdadeiramente veio para destruir Vou simplesmente procurar a escritura.
Vou começar Mateus capítulo 27, a partir do versículo 47. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: está a chamar por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e o embebeu em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Queridos e amados, quando Jesus Cristo grita e rende o espírito, diretamente o templo, o véu do templo rasga-se do alto a baixo, e falamos sempre que o véu não rasgou-se de baixo a alto para dizer que alguém rasgou com faca, porque o véu do templo tinha 25 metros de altura, e ele rasgou do alto abaixo. E se rasgou do alto abaixo, é porque não foi algum homem que subiu numa escada para rasgá-lo, mas verdadeiramente foi o grito que o Senhor Jesus Cristo deu ali na cruz, para render então o seu espírito, e dali ele estava destruindo, queridos e amados, o tabernáculo. E sabemos que Jesus Cristo morreu, ou o templo, Jesus Cristo morreu no ano 34, e os judeus, queridos e amados, procuraram então, eu penso que eles procuraram outra forma de resolver, colocaram talvez um outro véu, porque o culto no templo continuou da normal forma possível, como se nada tivesse acontecido. Mas no ano 70, quer dizer 56 anos depois, aleluia, o Senhor vai levantar um general romano por nome de Tito, um general romano que vai vir e vai destruir definitivamente o templo, porque o Senhor já havia, aleluia, demonstrado que a partir da cruz o templo já não era necessário. E foi dali, queridos e amados irmãos, que até hoje começou o grande pesadelo do povo de Israel. E você vai notar que quando o bicho mordeu a boboreira, e a boboreira destruiu-se, é dali que Jonas vai, portanto, querer com toda a sua vontade morrer. E é esta situação em que o povo de Israel começou a passar desde o momento que, portanto, o templo foi destruído. Desde o momento que o templo foi destruído, Israel tem passado por situações difíceis, as nações se têm levantado, muita coisa tem acontecido. Uma vez que eles dão esse lado, dizem que não, queremos aquilo, eles dão a faixa de Gaza, e tudo mais, coisas complicadas vão acontecendo. Os palestinianos se têm levantado grandemente e têm pisoteado sobre Israel, e Israel quer com todo o seu coração morrer. E queridos e amados irmãos, compreenda que isso se deu a partir do momento que o general Tito, portanto, ele destruiu o templo, chotou os israelitas da Judeia, mudou até mesmo o nome de Judá para uma cidade com o nome de Aerocapitolina, e ele mudou tudo. E praticamente naquele tempo, no ano 70, ele manifestou a maior dispersão que na linguagem hebraica se chama de galute. Ele manifestou a maior galute já manifesta em meio dos judeus. Queridos e amados, os judeus ficaram dispersos, e portanto ele proibiu dos judeus voltarem para Jerusalém. E queridos e amados irmãos, compreenda que foi desta feita que manifestou-se então a plenitude da destruição da árvore, a boboreira. Manifestou-se então a plenitude do morder do bicho a árvore, da destruição do templo que Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, vinha para aportar. Queridos e amados, portanto isso o que nós realmente podemos falar a partir de Jonas capítulo 4. O subir do bicho verdadeiramente vem para destruir a árvore boboreira, e esta árvore verdadeiramente fala-nos do templo que o nosso Senhor Jesus Cristo veio e destruiu, e a partir dali manifestou-se a maior dispersão do povo de Israel, e até hoje eles estão chorando, eles estão com toda vontade querendo
morrer. Mas, queridos e amados irmãos, compreenda que uma vez que o povo de Israel está a passar por esta situação, uma vez que Jonas está a sofrer, está querendo com todo o seu coração morrer, os ninivitas estão a salvo. Quer dizer que uma vez que Israel se encontra numa situação desastrosa, numa situação de opróbrio, de vergonha, verdadeiramente nós as nações estamos exaurindo, nós as nações estamos, queridos e amados irmãos, beneficiando, porque a graça está sendo manifesta em Nínive, uma vez, queridos e amados irmãos, que a devastação está sendo manifesta ali em Jonas. Então é isso que nós falamos, uma vez que o povo de Israel está sofrendo nesse ato momento, aleluia, a salvação está manifestando-se nas nações. Por isso, queridos e amados irmãos, devemos saber aproveitar, porque vai chegar um momento em que a graça vai sair das nações e vai voltar, portanto, para Jonas, ou então vai voltar, queridos e amados irmãos, para a casa de Israel. E o nosso Senhor Jesus Cristo deu um sinal e ele falou da figueira, e ele disse que uma vez que a figueira vai então dando os seus, vai brotando, queridos e amados irmãos, vai dando os seus rebentos, verdadeiramente deveis saber que está a chegar, portanto, a vinda do Filho do Homem. E nós sabemos que a figueira, que é Israel, começou portanto, a dar os seus, começou a brotar já desde o ano de 1946, penso que é 1946, para os irmãos que conhecem muito bem a história, quando Israel, portanto, Israel, queridos e amados irmãos, é reconhecido como nação, penso que foi no ano de 1940, a partir do ano de 1946 e no ano de 1940, penso que no ano de 1948 foi quando, portanto, foi realmente manifesto isso de forma... Ok, 1948, está aqui, independência declarada 14 de maio de 1948, mas isso começou já quando eles começaram já a voltar aos bocados, começou mesmo em 1946, mas isso manifestou-se de forma plena em 1948, e dali, queridos e amados irmãos, nós falamos que começou já o brotar da figueira, e quando a figueira, portanto, brotar na sua plenitude, é quando nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, vai vir para realmente, na sua segunda vinda, e nós devemos, queridos e amados irmãos, saber que nesse ato momento o povo de Israel está passando por essa situação e a graça nos está sendo acordada. Portanto, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe os amados do MCA, todos os amados, o irmão Neves, o irmão Wade, Afonso Geraldo, Neves Eduardo, o irmão Benjamin Cláudio, o irmão Benjamin Laurindo, todos os amados, todos os núcleos, as irmãs do Despertar Feminino, eu abençoo a todo o MCA em geral, todos os amados que têm trabalhado em prol ao avivamento da nação angolana através do movimento carismático de Angola, vulgarmente conhecido como MCA. Abençoo também a Jucima, a juventude da IEBA, Cima Angola, que muito tem trabalhado evangelizando, tendo até atividades de acampamentos evangélicos em outras províncias, também proliferando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e produzindo desta feita o avivamento sobre a nação angolana. O Senhor Deus abençoe o líder Boa, abençoe o irmão Garcia, todos os amados que têm trabalhado incansavelmente para o avivamento da nossa nação. Deus abençoe todas as juventudes, Deus abençoe o presidente Noah David, da juventude da igreja IEDPA,
Que Deus o abençoe rica e poderosamente, porque também tem trabalhado em prol do avivamento da nossa nação. Deus abençoe todos os líderes de juventude, porque não temos tempo, se for para falarmos todos os nomes aqui, portanto será complicado. Mas Deus abençoe todos aqueles amados que Deus os conhece, que Deus realmente os vê, que têm trabalhado de forma incansável. Deus abençoe a minha família, Deus abençoe a minha esposa, a irmã Márcia, abençoe os meus filhos, a Eli, o Adriano e a minha caçule Esther. Que Deus abençoe-nos rico e poderosamente. Deus abençoe a Igreja Cristã Visão Maranata. Deus abençoe o seu visionário Pastor Sanda Quaia, o meu pastor. Deus abençoe o movimento carismático de Angola. Deus abençoe-nos a todos. Deus abençoe os eleitos de Cristo. Deus abençoe, queridos e amados irmãos, a banda Perdão e Graça. Deus abençoe o grupo Perdão, a turma Perdão e Graça. Deus abençoe-nos a todos, abençoe todos os ministérios, o Ministério Trono da Graça, o Ministério El Shammah, o Ministério Internacional da Graça de Deus, dirigida pelo irmão Júlio João. Deus abençoe, queridos e amados irmãos, a todos nós, e que a sua bênção continue estando sobre nós. Que Deus seja continuamente por nós.